Olá, saudações a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao meu canal Entre Deuses e Vermes. Eu sou o Thiago Prada e com este vídeo eu gostaria de indicar um livro para vocês e aproveito também para dizer que com este vídeo eu vou inaugurar uma nova playlist aqui do meu canal que vai se chamar Indicações dos Deuses, tá? Então, com esta playlist, eu vou colocar todas as indicações de livros que eu fizer, incluindo aí comentários sobre a obra, sobre o autor, de repente sobre a editora, enfim, indicações de livros, sejam eles da literatura ou acadêmicos para estudo, eu vou colocar aqui nesta playlist, tá? Indicações dos deuses. Quando eu for fazer algum tipo de vídeo que seja conceitual, temático, explicando alguma coisa sobre um determinado filósofo, pensador, escritor, ou mesmo destacando alguma questão mais conceitual, temática, reflexiva sobre um livro, eu vou colocar numa outra playlist que eu também vou criar, que vai se chamar Ruminâncias do Verme, ok? Então, aqui fazendo uma brincadeira com o título do meu canal, faço essas duas novas playlists para poder separar melhor os vídeos que eu irei produzir daqui em diante. Aproveito para agradecer vocês desde já por todo o apoio que vocês têm me dado, assistindo as minhas antigas lives, assistindo as novas lives, vendo aqui o meu último vídeo, né, os últimos sobre como ler Nietzsche e sobre a minha parceria com a Splin Editora. Lembrando sempre que eu estou aberto para sugestões, críticas, ideias de outros temas, livros, autores. É só deixarem as suas sugestões nos comentários. Não se esquecendo aqui também de continuar auxiliando aqui o meu canal com a sua curtida e com o seu compartilhamento, ok? Então, fica aqui já o meu agradecimento. E neste vídeo, então, eu quero recomendar este livro da Splin Editora, Eu, Augusto dos Anjos. Tanto para conhecer o poeta, né, um dos nossos poetas malditos da nossa literatura nacional, tá, quanto também para aqueles que já o conhecem e desejam revisitar o autor. Primeiro, este livro, capa dura, né, belíssima capa. A diagramação está muito bem feita, está muito fácil de ler, juntamente com a fonte escolhida, então aproveito aqui até para mostrar um pouquinho para vocês, depois, inclusive, eu vou procurar formas melhores de mostrar os livros aqui para vocês, com tomada de câmera mais precisa, focando melhor, estou trabalhando nisso aqui para ver um jeito melhor. E o que é legal aqui desta edição, que é inclusive o primeiro livro dessa editora, a Splin, tá? O legal é que, além de um prefácio novo do professor Sérgio Gonzaga, que é da Federal do Rio Grande do Sul, né, em que ele traz uma excelente síntese sobre a obra do Augusto dos Anjos, existe uma outra coisa bacana, que é a seguinte: cada poema deste livro ele está acompanhado por uma pintura do Eduard Munch, tá? Famoso pintor, conhecido principalmente pela sua obra O Grito, tá? Mas aqui a editora ela juntou lado a lado. Então eu já tinha mostrado aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui é outro poema famoso, que é O Morcego, né? Então ao lado vocês sempre vão encontrar uma pintura do Eduard Munch, tá? Então é muito legal porque você tem este trabalho imagético junto com a obra do Augusto dos Anjos. Obra esta que está profundamente ligada ao romantismo, ao tédio existencial, à melancolia presente, herdada aqui do romantismo alemão. O professor coloca até, inclusive, ligações com Schopenhauer, com o próprio Nietzsche, né? E é muito interessante porque o Augusto dos Anjos tem toda uma característica muito própria, muito particular da sua poesia, né? Então, ele vai utilizar, por exemplo, elementos da ciência
da época, principalmente a biologia e a química, ele vai utilizar conceitos e termos científicos, biológicos e químicos para incorporar na sua poesia. Só que ele não vai fazer essa incorporação de forma mecânica, ou seja, simplesmente pegando esses termos, esses conceitos e reproduzindo. Ele vai transformar na sua obra. Então, se nós temos alguns poetas que são arquitetos cosmológicos, constroem universos, Augusto dos Anjos vai justamente fazer o contrário. Ele seria o demolidor, né? Aquele que vai desconstruir, destruir essa arquitetura cosmológica que seria uma arquitetura até então de um mundo ordenado, pleno de sentido e significado, né? Então Augusto dos Anjos, ele olha o universo, o cosmos e o mundo, e ele vai simplesmente dissolver este universo a partir dos seus elementos químicos, físicos, biológicos. Ele vai realizar uma decomposição química de tudo que existe. O universo de Augusto dos Anjos é um universo desamparado dos seus elementos metafísicos e religiosos. Tá? Então, você tem um elemento de melancolia muito profunda, de uma certa desesperança, no sentido de que você não tem mais um norte, um horizonte de salvação. Você tem justamente essa aproximação com este vazio, com essa dissolução de todos os elementos, né? E o Augusto dos Anjos, ele vai ser pródigo, ele vai ser muito capaz de elaborar imagens, né, que vão demonstrar essa dissolução de universo. O professor Sérgio, aqui no seu prefácio, ele vai até colocar alguns exemplos aqui, né, como, por exemplo, o verme, este operário das ruínas, o pergaminho singular da pele, vestido de hidrogênio incandescente. Ele retira alguns temas aqui, alguns trechos das poesias do Augusto dos Anjos e dá de exemplo aqui. Inclusive, ele vai colocar o seguinte: mas a escritura de Augusto dos Anjos não se esgota no esforço de entendimento da máquina do cosmos, né, que seria esse maquinário destituído dos seus elementos metafísicos, dos seus elementos religiosos, né? Nem no canto fúnebre das coisas mortas, tampouco no impactante uso de palavras roubadas da ciência ou na engenhosidade das imagens. Ela também se debruça sobre o cotidiano, registrando muitas vezes sobre um ângulo extraordinariamente prosaico os fatos, os cenários e as ideias do homem urbano, do homem moderno, imerso neste mar de angústias e perplexidades que constitui, em última análise, a nossa essência problemática. Então, um outro detalhe que é muito legal desse livro aqui também é o seguinte: existe um glossário aqui no final do livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqueles que terão uma certa dificuldade com o vocabulário do Augusto dos Anjos, vai poder aqui conferir este glossário que vai auxiliar no entendimento das palavras que o Augusto dos Anjos utiliza, que ele tem um português bastante barroco, bastante rebuscado, né? Também temos aqui uma síntese da biografia em ordem cronológica, tanto do Augusto dos Anjos, quanto também do Eduard Munch. Então, este livro aqui da Splin Editora, que, como já havia mencionado, é o primeiro livro dela, vai inaugurar de forma elegante, né, pelo seu design, a capa dura, aqui o verso também, né, a diagramação e essas imagens, essas pinturas do Eduard Munch lado a lado com as poesias do Augusto dos Anjos. Então, para aqueles que não conhecem nenhum nem outro, tem a possibilidade de aproveitar a obra do Augusto dos Anjos nas suas palavras e, ao mesmo tempo, as obras imagéticas, as pinturas
do Eduard Munch, né? E para aqueles que já conhecem o Augusto dos Anjos, vale muito a pena ter essa edição aqui em casa, pela elegância, pelo design, pela diagramação, né? E também por essa união entre o Munch e o Augusto dos Anjos. Então fica aqui a minha recomendação para vocês desta obra, e não poderia deixar de finalizar este vídeo sem ler aqui uma poesia do nosso poeta brasileiro. Então eu vou ler aqui uma ou duas poesias que eu acho que sempre vale muito a pena, né? Eu, como grande fã da poesia, e que também me arrisco aqui a escrever algumas coisas. Debaixo do tamarindo. No tempo de meu pai, sob esgalhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, guarda, com uma caixa derradeira, o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Vou ler aqui mais um, só para encerrar. Solitário. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era este que a carne nos conforta. Cortava assim, como em carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não viestes ver minha desgraça, e eu saí, como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Então, pessoal, é isso. Deixo aqui, então, a minha recomendação e indicação, Augusto dos Anjos, eu, da Splin Editora, para vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, sempre com o meu desejo de que vocês continuem se cuidando, fiquem bem, com boas leituras e bons estudos. E até mais.